Olá, amados, boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando nesta hora o segundo elo desta campanha maravilhosa, a campanha de Obed-Edom, a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essas sextas-feiras têm sido assim um grande despertar da bênção de Deus, dos milagres de Deus. E hoje nós vamos para mais uma mensagem que vai tratar dessa campanha maravilhosa. E eu quero meditar com você em 1 Samuel capítulo 6, versículo 14, que diz assim: O carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-seme ofereceram holocausto e imolaram sacrifício ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Nesta mensagem, nós estamos vendo o deslocamento da Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, que saíra do arraial dos filisteus, porque provocara muitas angústias, muitas doenças, uma vez que os filisteus eram um povo que não adoravam a Deus, que não honravam a presença de Deus. E agora, essa mesma Arca da Aliança chega a Bet-seme, uma cidade chamada Cidade de Josué, onde havia ali um povo de Deus. E a preocupação aqui máxima, queridos, era porque Davi estava acabando os 7 anos de reinado em Hebrom, e agora Davi era levantado para reinar em Jerusalém. E Davi então queria saber onde estava a arca para trazê-la até Jerusalém, porque Davi tinha uma preocupação. A maior vitória de Davi não foi derrotar Golias. A maior vitória de Davi não foi entrar no arraial dos filisteus. A maior vitória de Davi não foi levar Israel a grandes conquistas, mas a maior vitória de Davi foi, sem dúvida nenhuma, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Por que Davi tinha esse interesse? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, todos nós deveríamos fazer como Davi. Nos nossos projetos, vejam que Davi agora iria reinar sobre todo Israel. O projeto de Davi era reinar em Jerusalém. E todo grande projeto na nossa vida, aliás, todo projeto, tem que ter a presença de Deus. Por isso Davi, ele se preocupou em dar uma festa com mais de 30.000 pessoas só para receber a Arca da Aliança, a presença de Deus em Jerusalém. E todo início de um grande projeto, aprenda, tem que ter a presença de Deus. Mas a Bíblia fala que Saul, ele despreza a presença de Deus por 20 anos. E esses 20 anos, a arca vai ser guardada na casa de Abinadab. Abinadab também não honra, não dá motivo de alegria de ter a presença de Deus na sua casa. Saul, que era o rei de Israel, desprezara completamente a arca. E quando não se dá valor à presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, tudo vai de mal a pior e as coisas ficam sem sentido. Não há bênção, não há milagre, não há prosperidade. Há uma vida só de derrota, há uma vida só de contenda, de mal-estar, de doença, de perturbação. Obras que a gente tenta fazer, vai tudo por terra, porque sem a presença de Deus, nada tem sentido na nossa vida. A Bíblia diz então que os filisteus acuaram Israel, roubaram a arca do Senhor, levaram para o seu arraial e só tiveram problemas. Agora, essa arca está chegando em Bet-seme, que é uma cidade, onde ali a cidade chamada Cidade de Josué. E naquele momento em que as vacas chegaram com o carro de boi, ali para trazer a arca, os tumores e os ratos dos filisteus,
Os sacerdotes ali foram abrir a arca. Para você ter uma ideia, eram mais de 72 mil sacerdotes. Quando eles abriram a arca, imediatamente 50 mil morreram ali instantaneamente, e o restante ficou acometido de úlceras e tumores. Então não se deve brincar com a presença de Deus. Eu não posso ser uma pessoa que ora eu desejo a presença de Deus na minha vida, na minha casa, e ora eu estou no mundo querendo a presença do maligno e das coisas que me cercam, das coisas ruins que me cercam. Ou eu considero a presença de Deus como o limiar da minha vida, como o maior projeto da minha vida, ou então eu só vou amargar sofrimento, eu só vou amargar derrota. A arca então chega em cima de um carro de bois. E você sabe por quê que eles colocaram a arca em cima do carro de boi? Que estava completamente errado, porque a arca deveria ser carregada pelos levitas. Os levitas e os músicos iam cantando. E a 7 passos que eles davam, eles desciam a arca e tinham que adorar o Senhor. Mas os judeus, melhor dizendo, os filisteus, e até os sacerdotes em Bet-Semen tinham perdido já o costume, porque tem muita gente perdendo o costume de adorar a Deus como a Bíblia manda, como a Bíblia orienta. Você sabe por que eles quiseram o carro de bois? Porque Deus orientou o seu povo na sua palavra, que o povo era guiado sob a orientação de um sacerdote, dos levitas, dos sacerdotes. Quem deveria levar a arca eram os levitas e os sacerdotes, e não um carro de boi. Isso acontece até hoje, quando a gente deixa de olhar, de ouvir, de entender e responder e ainda obedecer ao que os nossos sacerdotes estão dizendo, ao que os pastores estão orientando nas igrejas. Quando isso acontece, nós quebramos princípios. Quantos não são aqueles que, ao invés de ouvir os pastores, falam mal dos pastores? Você está colocando a sua vida, você está colocando a presença de Deus em cima de um carro de boi e não vai dar certo. Você está fadado ao fracasso. Toda vez que eu pratico isso, que eu não ouço a voz do meu pastor, que eu não ouço a orientação que Deus legalmente autorizou esse homem e essa mulher para falar comigo, para me orientar na minha vida, eu vou colocar os meus desejos, eu vou colocar a presença de Deus em cima de um carro de bois e vai dar tudo errado. Não são poucos os muitos que ainda fazem chacota com a cara desses homens e dessas mulheres de Deus, quebrando princípios. Os filisteus quebraram um princípio. Em Bet-Semen também quebraram um princípio. Os filhos de Abinadab pegaram a arca em Bet-Semen e começaram a conduzir para Jerusalém. E sabe de uma coisa? Deu tudo errado. Porque Abinadab colocou a arca em cima de um carro de bois. E um dos filhos dele, quando viu que a arca ia cair, ele chegou para encostar na arca e automaticamente ele foi fulminado naquele momento. E aí a gente vai ver que o carro de boi ali para. Aonde que ele parou? Na casa de Obed-Edom. Que coisa linda! Por um momento, a arca agora está chegando na casa de Obed-Edom. Houve ali uma situação em que aquela arca chegou até a casa de Obed-Edom. Uma tragédia. Porque a casa de Obed-Edom já era uma tragédia. Sabe, querido, eu não sei que tragédia aconteceu na tua vida, na tua casa, na tua família, mas eu sei de uma coisa. Deus quer trazer a presença dele para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite essa palavra nessa noite. Queira unanimemente a presença de Deus na tua vida, nos teus projetos, na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento, junto da tua geração. Queira, deseje e busque sempre a presença de Deus. Nós vamos fazer agora uma oração fechando esse segundo elo. E na próxima sexta-feira tem mais uma mensagem dessa campanha. Acompanhe conosco. Nós agora já estamos saindo da segunda etapa da viagem da arca até chegar em Jerusalém. Que Deus abençoe tua vida. Vamos fazer uma oração agora. Amado Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, nesta hora, clamando a Ti, Deus. Este é o segundo elo desta campanha de Obed-Edom.
A arca está se encaminhando, Pai. E eu entendo, meu Deus, que cada um daqueles que estão participando desta campanha estão também recebendo, meu Deus, a Tua presença. Estamos chegando lá, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe essas vidas, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar você para domingo, às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica online. Você vai participar da sua casa. E quero convidar você do Cidade Jardim, da IEQ do Cidade Jardim, domingo às 17h30, o nosso culto presencial, culto da família. E você do Jacinto Andrade, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacinto Andrade, nosso culto presencial da família às 18h30. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Volte lá agora no grupo e coloque: eu estou na presença de Deus. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.